Meus irmãos, um bom dia, a gloriosa paz do Senhor esteja sobre sua vida, sua família. Que Deus nos dê um dia maravilhoso na sua presença. Hoje, no nosso Café com Jesus, nós estaremos falando aqui no livro de Jeremias, no capítulo 6, versículo 1, que está escrito: Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Raquerem, porque da banda do norte espreita o mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. Queridos, a palavra do Senhor, especificamente aqui no livro do profeta Jeremias, onde nós vemos não só no livro em si de Jeremias, como também no livro de Lamentações, ele fala muito acerca de arrependimento, acerca de buscar a presença do Senhor, enquanto ainda se pode achar, né? Enquanto ainda está perto. E aqui não é diferente. Deus ele vem trazendo uma advertência acerca de um mal que ele mesmo estava prestes a liberar sobre Jerusalém por conta da sua incredulidade, da sua desobediência, por causa da sua desordem, por causa de tudo que Jerusalém estava fazendo, cometendo diante do Senhor como pecado, como abominação, como coisas detestáveis ao Senhor. Nós sabemos que para toda ação existe uma reação e as consequências do pecado são terríveis. Embora muitos não sejam para a morte, mas as suas consequências são terríveis e muitas vezes irreversíveis. Aqui nós entendemos que a Bíblia diz que Deus ele não faz nada sem antes avisar os seus projetos aos seus servos, os profetas. E quem são os profetas da atualidade? Você que serve a Deus, você que está sua vida diante do altar, você que busca viver em retidão diante do Senhor, é você que Deus usa nesses dias. Então, nós temos visto que Deus, ele nunca deixou de falar. Deus, ele nunca se calou nos nossos tempos, né? Deus, ele sempre vem falando. A questão é querer ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus está corrigindo e nós estamos passando por cima da correção do Senhor, não dando ouvido, não dando crédito à palavra do Senhor. E lá na frente nós sofremos consequências terríveis porque não demos ouvido à voz de Deus. Mas Deus, ele fala pela palavra, Deus ele fala por revelações, Deus ele fala em sonhos, Deus ele fala através de louvores, Deus ele usa uma criança para falar, Deus ele fala até diretamente conosco, com nós mesmos. E muitas vezes Deus usa não só uma dessas formas para falar, mas várias formas para falar conosco, e nós estamos passando por cima daquilo que Deus está falando. Então, a questão é, Deus ainda fala, fala. E por que as coisas continuam acontecendo? Porque Deus ele nos previne do mal que está por vir. Ele nos avisa. Ele nos conscientiza do que está por vir. A questão é que muitas vezes nós negligenciamos ouvir a voz de Deus. E aqui Deus usou muito, e muito mesmo, o seu servo Jeremias para tentar advertir Jerusalém do seu mal, do seu pecado, para que ela abrisse mão do pecado e se voltasse para Deus, porque aí Deus derramaria da sua misericórdia. Como assim? Observe que a cidade de Nínive era uma cidade considerada, aos olhos de muitos, uma cidade maldita, amaldiçoada, de pessoas ruins, pessoas que para muitos não tinham mais jeito, não tinham mais solução. E para muitas pessoas era melhor que a cidade de Nínive fosse destruída. Mas o projeto de Deus não é destruir. O projeto de Deus é construir, edificar, fazer prosperar. Só que com Deus o pecado não prospera. Quem está no pecado, embora seja uma pessoa ou uma cidade, não há como prosperar, porque Deus ele não compactua com o pecado. A saber que se Deus compactuasse com o pecado, ele teria deixado Adão no paraíso.
Lembre que só existia uma pessoa e nem por isso Deus poupou dentro de casa. Porque o pecado não faz parte do convívio do Senhor. Deus ele não compactua com o pecado. Ele ama Jerusalém, é a cidade do Senhor? É. Sim, tudo bem. Mas quando ela abraça o pecado, acabou-se a relação com o Senhor. Assim também como nós, Jerusalém de Deus, Deus nos ama tanto que deu seu único filho por amor a nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso não quer dizer que o amor de Deus seja um amor inconsciente, inconsequente, que se eu adentrar pelos caminhos tortuosos do pecado, Deus vai continuar com aquele amorzinho, cuidando de mim, zelando, passando a mão pela minha cabeça. Não. Naturalmente, Deus ele sai de cena. Por quê? Porque não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos apartamos do Senhor por conta do pecado, por consequência do pecado. Então, queridos, Deus aqui ele adverte Jeremias para adverter Jerusalém. E o povo deu crédito? Não. Então foi necessário que viesse 70 anos de castigo para que o povo entendesse a vida que estava vivendo e as coisas que estavam fazendo. Não vamos querer passar por momentos semelhantes ao que o povo de Israel passou, o povo de Jerusalém passou. Vamos lutar com todas as nossas forças, ou até sem forças, para fugir da aparência do mal, para fugir do pecado, para buscar viver no centro do querer e da vontade de Deus, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Por contrapartida, a ira do Senhor não há quem possa escapar, porque da mão do homem Deus tira, da mão do diabo Deus também tira, mas não há quem possa tirar da mão de Deus. Operando Deus, não há quem possa impedir. Quando Deus resolveu castigar Jerusalém, ninguém interviu, ninguém conseguiu intervir, ninguém conseguiu barrar o agir de Deus, porque contra Deus não há quem possa contender. Então que Deus te abençoe, que Deus, através do seu Espírito Santo, nos faça entender onde nós estamos pisando, o que nós estamos fazendo, se estamos caminhando no caminho certo, para que no fim de tudo o nome do Senhor seja glorificado e nós venhamos ser bem-sucedidos. Amém? Vamos orar nesta manhã? Poderoso, santo e eterno, Deus que fez os céus e a terra, Deus que cuida, Deus que chama a atenção, Deus que adverte seus filhos para caminharem nos caminhos retos, nos caminhos da santidade, nos caminhos do amor, do perdão, da retidão. Que nesta manhã, Espírito Santo, o Senhor possa estar falando conosco em nome de Jesus, nos mostrando o caminho, nos dando graça para perdoar, Senhor, nos dando sabedoria para liberar o amor e não reter o perdão. Que possamos liberar o perdão, que possamos liberar, Senhor, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Toma cada vida em tuas mãos nesta manhã. Toma cada família, libera, Senhor, nesta manhã, uma porção do teu amor sobre cada vida, vidas que sofrem, vidas que padecem, vidas que perderam o prazer de viver, mas que nessa manhã o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, estar visitando e dando um dia excelente na tua presença, um dia maravilhoso, fazendo com que, meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa volte a ter prazer de viver, volte a ter prazer de louvar ao Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta vida, abençoa a família dela, Pai, para a glória do teu santo, poderoso e eterno nome. Que o grande Deus te abençoe e te dê um dia de paz, em nome de Jesus.